Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos continuar abordando mais algumas questões sobre a gestão do capital de giro. E eu começo aqui falando sobre determinantes do volume de capital de giro. Qual que é a minha necessidade de aplicação em capital de giro? Sim, uma empresa, uma organização, ela precisa de planejar o volume de recursos que vão ser aplicados em capital de giro. Um deles é o volume de vendas. O volume de vendas ele está atrelado ali com estoque, com valores a receber e caixa. Então, vamos pensar o seguinte: o estoque determina o volume de vendas? Sim. Se eu tenho um estoque inferior à minha demanda, eu posso estar ali impactando na redução das minhas vendas, da minha receita, do meu volume de vendas. Então, se eu tiver menos estoque do que a minha capacidade de venda, vou vender menos, vou impactar o meu volume de vendas. Valores a receber. Às vezes, com o aumento da minha política de crédito, eu posso impactar ali no aumento do meu volume de vendas. Eu reduzi meu crédito, eu só vendo à vista. Se eu só vendo à vista, provavelmente isso pode ocasionar ali um impacto no meu volume de vendas. E eu posso usar também meu estoque e posso usar os meus valores da receber como uma gestão do meu volume de vendas. Poxa, se eu tenho uma demanda muito grande, maior do que a minha capacidade de ofertar, será então que eu posso começar a reduzir o meu prazo para o meu cliente para buscar a receber mais rápido? Né? Porque quanto menor o meu prazo de recebimento, mais rápido eu recebo. Mais rápido eu transformo minha venda em dinheiro. Se eu consigo fazer isso, por que não utilizar essa estratégia, né, de reduzir a minha política de crédito, reduzir a quantidade de parcelas que eu divido, para me beneficiar? Porque se eu reduzir o meu prazo, eu não vou ter uma redução do meu volume de vendas. Como eu disse, a minha demanda está bem maior do que a minha oferta. Então, pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia de gestão de capital de giro. Tá vendo? Caixa. É o seguinte. Poxa, se eu aumento demais, outro exemplo, né? Aumento demais a minha política de crédito. E talvez não consiga muito prazo com o fornecedor. Eu vou ter talvez uma necessidade ali de aumento de caixa. Tá? Se eu tenho um aumento de caixa, eu posso, com isso, talvez investir em estoque para expandir o meu volume de vendas. Agora, tem outra situação também. Se eu prezo por aumentar muito o caixa, com base, por exemplo, em redução de estoque e em redução de valores a receber, eu posso estar reduzindo meu volume de vendas. Posso estar impactando. Então, só alguns exemplos que eu usei. Ou seja, com a conta aqui, essas três, estoque, valores a receber e caixa, eu posso fazer diversas simulações ali que vão impactar o meu volume de vendas. Qual que é a correta? Não tem a correta. A gente vai ter que analisar cada cenário, cada organização. Mas o que é mais adequado? É tentar aumentar o meu volume de vendas no maior nível possível, fazendo um bom gerenciamento das contas do ativo circulante e passivo circulante.
O que é um bom gerenciamento? O que eu chamo de bom gerenciamento? Né? Que isso é um conceito subjetivo quando eu falo bom e ruim. Mas um bom gerenciamento é eu ter um nível adequado de estoque que não me faça nem perder vendas e também não me gere um custo excessivo para manutenção, para acondicionamento daquele estoque. Valores a receber. Já foi em algum vídeo que você já deve ter assistido eu falando de gestão de capital de giro, você já deve ter ouvido eu falar. Não adianta eu aumentar minha política de crédito indiscriminadamente e com isso aumentar o meu risco de inadimplência. Se a venda não foi transformada em cash, em dinheiro, nós estamos tendo aí um problema de gestão de capital de giro. Tá? Não adianta só vender, só ter venda. Tem que ter venda convertida em caixa. Sazonalidade é um outro determinante aí da gestão do capital de giro. Por que sazonalidade? Um exemplo tradicional que você já deve ter ouvido várias vezes, inclusive talvez da minha própria boca. Período da Páscoa. Imagina uma empresa que trabalha com a produção de chocolate, se ela não se prepara para ter um investimento maior em estoque na época da Páscoa. Ela pode perder venda com isso. E vou falar o contrário. E não adianta essa empresa que mexe com chocolate manter ali o nível de produção, o nível de estocagem, o nível de pedido para fornecedor no mesmo nível o ano inteiro. Ela não vai ter a mesma demanda o ano inteiro. A demanda, por exemplo, do chocolate, algumas vezes ela é flutuante. Lucas, mas eu tenho estratégias. Na época da Páscoa, eu vendo o ovo de Páscoa e tal. Nas outras épocas, eu vendo. Na época de calor, eu vendo chocolate gelado, um sorvete de chocolate. Na época de frio, eu vendo chocolate quente. Tudo bem. Você está administrando, gerenciando a sua sazonalidade, por exemplo, com a política de negócio. Né, que é um dos outros itens aqui. Eu tenho uma política de negócio que a minha empresa eu consigo trabalhar com derivados de chocolate para tentar minimizar o máximo possível os efeitos da minha sazonalidade ou tentar ali manter um nível de produção ali constante. Pode ser a política da empresa ter um nível de produção constante. Isso é uma política de negócio da empresa. Mas às vezes não, às vezes a sazonalidade ela faz parte. É fato que Dia das Mães é uma data que tem um impacto em certo tipo de negócio. Natal, Dia dos Namorados, Páscoa e assim por diante. A sazonalidade ela influencia no nível de gestão do capital de giro. Tem fatores cíclicos da economia. Vou dar um exemplo. Dólar. Nós temos um país que muitas empresas elas são impactadas, né, que trabalham com importação, né, de materiais, elas sofrem o efeito do dólar, da alta do dólar ou da baixa do dólar. Tá? Poxa, eu exporto. Eu sou produtor de soja, eu exporto. Houve uma alta do dólar, se ele não se preparou para esse fator cíclico econômico, ele pode ali estar perdendo receita. Tá? Ele pode estar perdendo vendas por causa disso. E a empresa ali que importa, ela trabalha com importação. Se ela não fez uma gestão de capital de giro dela para se preparar para uma alta do dólar, quando chegar na época dessa alta do dólar, talvez ela vai ter que repassar o custo para o cliente. Né? Atualmente, né, tem uma alta do dólar, a gente vê
muitos produtos importados, como por exemplo, vou dar um exemplo básico. Hoje, se você for comprar um notebook, derivados assim de informática, eles estão com um preço mais elevado do que alguns meses atrás. Eu não estou associando com Covid não, tá, pessoal? Estou dizendo, comparando assim, até antes da Covid, tá? Porque a alta do dólar, ela tá anterior à Covid, né? Então, assim, um negócio que ele conseguiu se preparar um pouco, tentar se defender de uma alta do dólar, por exemplo. Poxa, eu trabalho com venda de notebook. Eu fiz um estoque de notebook, né? Antes da alta do dólar. Poxa, talvez essa empresa agora ela consegue elevar o preço dela menos do que os seus concorrentes, ganhando uma margem maior do que no período lá quando o dólar estava baixo. Porque ela aumentou, né? Porque o dólar subiu, aí ela aumentou o preço, só que como ela fez uma gestão pensando nessa questão cíclica econômica, que é a alta do dólar, ela consegue vender a um preço menor do que o seu concorrente. Tá? É escolha, né? É um risco. Tecnologia. A tecnologia ela pode impactar a gestão do capital de giro. Tá? Hoje, por exemplo, os grandes varejistas, eles estão investindo pesadamente em tecnologia. Um dos motivos é, por exemplo, para tentar reduzir custo de estoque. Tem empresa hoje que é grande e ela não tem estoque. Ela consegue usar a tecnologia para, às vezes, já quando você ali clica no botão ali no e-commerce ali, esse pedido já vai diretamente lá para o fornecedor deste marketplace, por exemplo. Por isso que até tem esse nome agora, né? Marketplace. Marketplace por outros sentidos também, né? Que se eu tiver uma empresa, eu posso vender dentro daquele marketplace. Então, a tecnologia ela pode ajudar nisso. Eu invisto em tecnologia no meu negócio, às vezes, para conseguir ali reduzir o meu custo de estoque, tá? O meu nível de estocagem. A tecnologia em vários sentidos, para fazer uma gestão melhor dos meus valores a receber. Às vezes eu posso ter ali na tecnologia investindo ali para ter formas distintas de recebimento de cliente, de uma forma que eu não preciso, por exemplo, é, aumentar o meu risco de crédito. Vou fazer uma comparação bem simples. É comum ainda em alguns municípios você encontrar ali um empresário que ele ainda não mexe com cartão de crédito, por exemplo. Aí você tem um outro ali que ele já está mais envolvido na tecnologia, ele trabalha com cartão de crédito. Talvez isso pode influenciar dessa pessoa, desse empresário que mexe com o cartão de crédito, dele talvez ter um volume de vendas melhorado por causa disso, porque talvez ele consiga ele dividir em 3, 4 vezes, sem piorar o risco de crédito dele, o risco de inadimplência. Enquanto outra pessoa que ainda não mexe com a tecnologia de cartão de crédito, se ela aumentar o nível de crédito dela, ela aumenta muito o risco de inadimplência. Então, para ela vai ter que reduzir muito, só receber à vista ou só vender para as pessoas que têm que já são clientes antigos da empresa. Eu dei um exemplo bem simples mesmo, só para tentar mostrar a importância do impacto da tecnologia na gestão. Produção. Pô, se eu produzo mais rápido, isso impacta na gestão do meu capital de giro. Né? Estou falando da empresa industrial, né? Aquela empresa industrial que ela produz, estoca
e vende. Você concede crédito e vende. Se ela consegue produzir mais rápido, isso vai ali influenciar nas vendas dela, vai influenciar no nível de estoque que ela precisa manter. E a política de negócio que eu já falei, né, anteriormente. Então, assim, da forma que eu altero minha venda, a forma que eu vendo, se eu for vender com uma loja física, talvez eu tenha que ter um investimento em capital de giro totalmente diferente se eu for vender online, tá? Então esses são determinantes do volume do capital de giro. Continuando aqui, nós chegamos a abordar isso na disciplina de Administração Financeira 1. E eu vou recapitular novamente que existe uma compensação entre rentabilidade e risco na gestão do capital de giro. O capital de giro ele é importantíssimo para qualquer organização funcionar. E ele é um fator relevante para as finanças da empresa, da organização, porque ele é considerado de baixo risco em relação aos ativos e passivos não circulantes, só que em contrapartida ele teria um baixo retorno relativo. Por que é relativo? Eu estou comparando o ativo circulante, as contas circulantes com as não circulantes. Lucas, explica isso direito. As contas não circulantes, principalmente aqui o ativo não circulante, é onde que se espera que esteja o diferencial da empresa, a tecnologia. Então, se eu desinvisto, se eu tiro o meu investimento em ativos circulantes, eu tenho recursos liberados para investir em ativos não circulantes, tá? Vou dar um exemplo também simples para tentar explicar isso. Vamos imaginar que eu tenho uma mercearia pequena. E aí é o Lucas antes de estudar gestão do capital de giro e o Lucas depois de estudar gestão do capital de giro. O Lucas antes de estudar gestão do capital de giro, ele não se preocupava com a sincronização das suas contas de curto prazo, as suas contas operacionais, relacionadas com o funcionamento da empresa. E ele, por exemplo, guardava dinheiro em caixa com medo de acontecer alguma coisa, né? Então, para me garantir, eu deixava muito dinheiro em caixa. Era uma escolha minha. Aí também comprava muito estoque para deixar lá guardado, para não perder vendas e tal. Aí certo dia estudei, fiz Administração Financeira 2 e comecei a perceber e falar assim, não, peraí, eu vou fazer um estudo aqui de quanto de caixa eu preciso diariamente para pagar as minhas contas para deixar o negócio funcionando. Aí peguei o histórico da minha empresa, comecei a anotar tudo, né? Por isso que a gestão do capital de giro também, ela está relacionada com controle, né? Controle financeiro. Então, assim, eu tenho um histórico e eu analisei ali e falei assim, poxa, se eu reduzir o meu caixa em 40%, eu ainda consigo ali pagar as minhas contas no dia a dia, não ser inadimplente nem nada. Aí esse excesso de caixa que eu deixava ali guardado todo mês eu deixava ali guardado, eu posso liberar esse excesso de caixa para talvez pintar a minha mercearia. Para pintar a minha mercearia. Eu pintando minha mercearia, logo minha loja vai ficar mais bonita. Talvez eu ganhe mais clientes por causa disso. Porque o meu cliente vai falar, nossa, aquela mercearia do Lucas estava mó feia, pintura ruim, agora ele pintou, tá bonitinha, tá mais atrativo ir lá no Lucas. Aí eu posso chegar e aplicar em outras coisas. Eu liberei, cara. Então,
A minha gestão, depois que eu fiz a administração financeira 2, que eu pensei em liberar caixa, que é uma, eu estou dando um exemplo só, que é uma das contas de capital de giro. Lembra que ainda dá para pensar em mexer em estoque, em outras coisas a mais. Tá? Eu posso pensar assim, poxa, estoque é a mesma coisa. Nossa, eu deixo lá um pilhadeira de sabão em pó que eu vendo na minha mercearia. E aí fica, o material fica empoeirado, eu tenho que pagar funcionário para ficar limpando esse estoque aqui para deixar a mercearia bonita. Aí, Lucas fez administração financeira 2, começou a analisar ali. Poxa, eu vendo 5 caixas de sabão em pó por semana. Para que eu tenho que deixar 30 ali na minha prateleira? Não, reduzo, deixo uma quantidade que gira ali, que eu não perca vendas. E esse dinheiro ali que estava parado no estoque ali, que eu deixava 30 caixas de sabão em pó por semana, enquanto eu só vendo 5 por semana, eu libero esse recurso para investir em, entre aspas, né, ativos não circulantes, né, que seria aqui na parte de baixo, que me daria um retorno maior. A pintura da empresa na mercearia pode me dar um retorno maior. Eu pegar, às vezes, o recurso que está parado lá em circulante, talvez investir mais em tecnologia na minha mercearia. Poxa, ao invés agora de eu ficar tudo anotando, poxa, eu instalo lá um código de barra, né? Aí o cliente já chega, já passa o produto rapidinho, o cliente é atendido na minha loja, e aí também eu faço o controle mais fácil, porque quando eu passo no código de barra, aí investir num sistema que automaticamente faz a baixa no estoque, e ele me mostra, ele me manda uma mensagem quando o nível daquele estoque está baixo. Olha só, estou agregando valor, né, gerencial para o meu negócio. Agora, o ativo circulante, ele é necessário, mas o investimento exagerado nele, ele não me traz o retorno em relação ao ativo não circulante, tá? Agora vamos pensar em passivo, tá? Fazer a comparação também. Quando eu pensar em passivo, vocês pensam em custo, tá? Em ativo aqui, vocês pensam no retorno, em passivo aqui, vocês pensam em custo. O passivo circulante, o operacional, relativamente ele tem um menor custo em relação ao não circulante. Ele, ele é formado, o passivo circulante, ele é formado por contas geralmente não onerosas, com exceção ali do empréstimo de curto prazo que você tira. Agora, o não circulante, ele tem um custo mais elevado, que é o custo do financiamento de longo prazo, que teoricamente ele é de longo prazo, né? Lembrando lá que o custo ali da minha dívida ele está atrelado com o tempo, né? A variável tempo ela promove um aumento exponencial ali do custo da minha dívida. E o capital próprio. O capital próprio, ele teoricamente, ele tem um custo a mais. Por quê? O dono ele tem um custo de oportunidade. Ah, não é só porque é capital próprio, capital do dono da empresa, que ele não tem um custo. Ele tem um custo sim, que é o custo de oportunidade. O sócio, ele precisa ter uma rentabilidade que compense ele estar deixando dinheiro naquela empresa. Porque se ele não tiver aquela rentabilidade, é melhor ele investir num negócio que renda mais. Ele tirar o dinheiro da empresa, fechar a empresa e ir lá investir em outras coisas. Hoje no Brasil, aí pensando no nível de micro, pequeno empresário, tá? No mínimo, se o empresário não abrir uma empresa, não abrir, ele vai receber a taxa Selic. Se ele deixar o dinheiro lá no banco, aí ele vai deitar no sofá dele, não vai trabalhar, vai pôr o dinheiro lá, no mínimo 2% ao ano, que é a Selic atualmente aqui no começo de 2021. Mas às vezes ele pode ter um outro negócio aí, de tornar sócio de um outro negócio que renda muito mais do que isso, tá? Esse é o custo de oportunidade. É o custo dele deixar de investir ali no negócio dele
para colocar no outro mercado. E o custo de oportunidade está atrelado também a negócio que está acessível para ele. Ah, não, o dono da Apple, ele tem uma rentabilidade de 300%. Ah, mas eu não, o dono da Apple ele não quer dividir a sociedade comigo. Eu dei exemplo da Apple, porque a Apple é uma empresa de capital aberto, né? Você pode comprar ações dela. Eu quis dizer, vamos imaginar uma outra empresa aí que é capital fechado, que só tem lá um sócio e tal, ele tem um rendimento absurdo, mas eu não tenho acesso a ele. Então isso não é meu custo de oportunidade. Para eu ter o meu custo de oportunidade, tem que ser algo que eu tenha acesso. Então, nesse caso aqui, ó, desse slide, eu tenho aqui um balanço patrimonial também bem simplificado, novamente, que é só para a gente ter essa noção teórica da, da variação entre rentabilidade e risco do capital de giro. Aqui, essa organização aqui, ó, eu tirei uma foto da situação da gestão do capital de giro da organização. Ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Então, ela tem mais investimento em circulante do que fonte de financiamento. Lembrando, né, que aqui eu tenho as minhas aplicações. Aqui eu tenho minhas fontes de financiamento, né, no passivo circulante. Então, aqui eu tenho um capital de giro líquido positivo. Tá? E o capital de giro líquido positivo significa que parte do meu investimento em giro está sendo financiada aqui por financiamento de longo prazo. Tem uma parte aqui, ó. Ok? Finalizando aqui para não demorar muito o vídeo não ficar muito longo. Ativo circulante, relativamente, ele tem um retorno menor do que o ativo não circulante. E o passivo circulante tem um custo menor do que as dívidas de longo prazo e o capital próprio. Lembrando que o capital próprio ele é a fonte de financiamento que tem a menor liquidez. Até de uma sociedade anônima, por exemplo, se ela falir, ela tem que pagar primeiro os fornecedores, os funcionários e tal, para, por último, dividir alguma coisa com os acionistas. Tá? Só um exemplo aqui. Esse caso aqui, capital de giro líquido positivo, é considerado então uma gestão de capital de giro com baixo retorno e baixo risco. É aquilo que eu falei lá também do exemplo da mercearia. Pô, se eu tenho uma mercearia, se eu me preocupo em mais deixar muito caixa, deixar muito estoque, eu perco a oportunidade de investir ali no meu negócio, né? E aí é esperado que eu tenha um retorno menor. Isso é ruim? Não é isso. Nessa gestão do capital de giro, não é política de valor. Depende do estilo de gestão, da política de negócio da empresa. Às vezes o próprio mercado exige que a empresa tenha um investimento maior em capital de giro. Sei lá, talvez por causa da questão que eu falei do ciclo econômico. Às vezes eu sou um importador e por isso eu preciso de ter um investimento maior em capital de giro para me prevenir ali. Às vezes eu sou exportador também, preciso ali também ter um investimento maior, porque quando o dólar disparar, eu ali consigo vender mais. E para o importador, né, o dólar disparar, eu consigo continuar vendendo e vender até mais também. A alta do dólar, ela pode ser boa para ambas as partes ou ruim para ambas as partes, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Uma gestão do capital de giro líquido negativo. Nesse caso aqui, ó, tem um investimento menor em ativo circulante do que passivo circulante. Nesse caso aqui, o capital de giro líquido, que é ativo circulante menos passivo circulante, é menor do que zero.
espera-se, teoricamente, tá? Em relação a outro formato de gestão de capital de giro, que essa empresa ela tenha um maior retorno, porque ela está liberando aqui. Então, eu estou comparando essa empresa aqui, como se essa aqui fosse a empresa B e aquela outra fosse a empresa A. Estou comparando uma com a outra. Essa aqui liberou mais recurso em aplicação de curto prazo em relação à outra. Ela aplicou mais em ativo não circulante. Então, espera-se que ela tenha um maior retorno do que a outra. Então, eu estou comparando uma com a outra. Não estou falando de forma isolada. E ela investiu mais em fontes de curto prazo. Ela aumentou o risco dela também. Porque quanto mais obrigações eu tenho de curto prazo, eu tenho que ser mais eficiente operacionalmente ali no curto prazo para conseguir honrar minhas obrigações. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa empresa reduziu, por exemplo, para ela ter essa redução em investimento em ativo circulante, vamos supor que ela reduziu o nível de estocagem dela. Só que se reduzir seu estoque, você tem que tomar cuidado para não perder vendas. Então, se você reduzir o estoque a ponto de não conseguir vender de uma forma satisfatória para tirar caixa, você pode talvez não conseguir honrar suas obrigações aqui no curto prazo. Então, assim, provavelmente não, teoricamente, essa organização aqui ela tem que ter uma gestão eficiente aqui das vendas dela, ela tem que conseguir fazer um giro, né? Ela tem que ter, às vezes ela tem que ter um giro de estoque maior, ou talvez uma política de crédito menor, ou também uma manutenção de caixa menor, para conseguir honrar aqui o pagamento das dívidas dela, tá? Ela tem que girar isso aqui rápido. Então, ou seja, quando fala que tem estoque menor, às vezes ela tem estoque menor porque ela está vendendo rápido. Ela está vendendo rápido, transformando o estoque rápido em caixa e pagando esses fornecedores aqui. Aí ela não reduz o fornecedor. Ela está sempre pagando o fornecedor, mas o fornecedor está sempre no nível alto. Estou dando exemplo de fornecedor. Tá? Esse é um exemplo. Ela aumentou o risco dela. É ruim? Não. Às vezes aquele negócio, às vezes é característica daquele mercado de ser assim. Às vezes ela precisa fazer assim, porque ela é boa, às vezes, de gerenciar, de girar o estoque dela. Às vezes ela tem um investimento tão grande em tecnologia ali na questão operacional que ela consegue manter o estoque no mínimo. E aí ela também, de contrapartida, ela tem um fornecedor que exige, fornecedor que permite que ela tenha uma dilação ali do prazo de pagamento, tá? Só dando um exemplo. Então, maior risco, maior retorno, capital de giro líquido negativo, tá? Existem outras formas intermediárias aí, tá? Que cada gestor, né, ali vai ter que decidir. E ele vai ter que estudar, fazer simulações para ver qual que é a forma mais adequada para a organização dele. O que é importante vocês saberem nessa disciplina? Que eu posso variar em aumentar o meu investimento em ativos circulantes ou reduzir. Tá? Isso é uma opção da empresa. No passivo, nem sempre é uma opção da empresa. Quer dizer, também alternativo circulante nem sempre mas é gerenciável a aplicação dela. É mais gerenciável do que o passivo circulante. Porque fornecedor, às vezes, não está no controle dela dilatar o prazo. Mas aumentar estoque, às vezes, sim. Aumentar caixa, às vezes, sim. Aumentar o crédito aos clientes, às vezes, sim. Mas salários a pagar, igual falei anteriormente, é algo que não é negociável, fornecedor às vezes não é negociável, e aumentar, por exemplo, empréstimos de curto prazo pode ser mais arriscado. Então, a empresa que vai ter. E isso pode variar até numa única empresa também, não quer dizer que a forma de gerenciamento do capital de giro dela vai ser a mesma para sempre, não. Às vezes, um ano ela vai ter um investimento maior em
em ativo circulante. No outro ano ela consegue reduzir. Isso pode variar dentro da organização também. Tá bom? Então, dê uma lida nesse material que eu disponibilizei no Classroom. Tá? Tem mais coisa ali. Eu estou explicando as partes principais aqui. E bom estudo!